Então vamos continuar aí com nossas aulas de PHP. Então aqui nós vimos como criar lá variáveis, né? Então aqui o nosso molde, operadores matemáticos, os nossos operadores de comparação. Agora nós vamos ver estruturas de comparação, que é o meu if, que eu usei ele aqui, né? Para fazer a comparação. E eu vou mostrar então um pouco mais sobre o if, tá? E o switch, que são as minhas estruturas de comparação, ok? Então vamos lá. Então como é que eu faço um if? Então o if eu já mostrei aqui em cima, né, como fazer. Eu vou explicar um pouco mais. Então o if é uma estrutura de comparação, tá? Ele vai comparar um ou mais elementos e sempre vai me retornar verdadeiro ou falso, ok? Então é uma estrutura de comparação para um ou mais elementos que sempre vai me retornar verdadeiro ou falso. Então o que eu quero comparar, ok? Fica aqui dentro do if, dentro do parênteses do if. Tá? Sempre que você quiser comparar algo, tem que estar dentro do parênteses, ok? O que eu vou comparar vai ficar ali. Por exemplo, vou criar uma variável aqui em cima desse if, ok? E essa variável aqui nós vamos chamar de teste. Teste, eu vou colocar 2. Eu vou criar uma outra teste 10. Opa, teste não, teste 2. Assim, aí, ok. Daqui eu vou fazer assim, ó. Se for um teste, ok, for maior que 10, ele vai entrar aqui dentro dessa estrutura e vai fazer algo, ok? Então o que eu estou falando aqui para ele? O teste é maior que 10? Não, o teste é 2, ok? Ele não é maior do que 10. Então, se ele fosse maior, ele entraria aqui e exibiria algo para nós. Então vamos dizer assim, vou colocar um BR aqui. Vou colocar aqui em cima esse BR, ó. Recortar ele aqui, colar ele aqui em cima. Então aqui ele vai exibir aqui para nós um echo maior, ok? Somente se ele entrasse dentro dessa estrutura. Uma coisa, eu vou comentar todo o resto aqui, pessoal, tá? Eu vou deixar só o que eu estou fazendo agora. Então vamos colocar aqui, ó, um barra asterístico para comentário. Aqui eu tiro esse comentário para ir comentando o resto. Aqui também tiro esse comentário. E aqui eu comento ele de volta. Asterístico barra, ok? Então eu comentei tudo aí, ó, né? Lembrando que comentário de uma linha no PHP é barra barra ou cerquilha, né? Ou jogo da velha aqui, ok? Ou comentário de várias linhas é barra asterístico para fechar asterístico barra, ok? Então são esses meus comentários aí que nós temos. Então aí o que que eu quero? Então aqui eu estou fazendo meu if, que já vou atualizar aqui, ó. Então não apareceu nada, ok? Continuando na aula 1 lá. Então por quê? Porque o if aqui não é maior, né, do que 10. Então eu poderia fazer aqui um else if também, ó. Ok? Então assim, se teste for maior do que 10, ele executa essa linha e ignora a estrutura de baixo. Se essa linha for falsa, ele automaticamente sai, vai cair no else e vai fazer uma nova comparação no else if, né? Então vai cair no nosso se não se. Aqui eu vou perguntar se o teste 2 é menor que 10, ok? Echo, vamos dar aqui menor, por exemplo, só um teste só para nós ver como funciona. E aqui eu poderia ir colocando aqui, pessoal, else if, tá? Pode ir fazendo comparação aqui, ó, ok? E eu posso ir comparando várias vezes aqui, ok? Mas no caso, quando for muita comparação, nós não vamos usar o else. O que eu vou fazer quando for muita comparação? Eu vou usar o switch, tá? Que nós vamos ver depois. Então vamos fazer assim, ó, else,
ok? Então, se for verdadeiro, ele executa essa e ignora as de baixo. Opa, o else não tem parênteses aqui. Se for verdadeiro de cima, ele executa aqui o que tem dentro da chave, ok? E ignora o restante. Se não for verdadeiro, ele sai dessa estrutura e cai na próxima estrutura. Faz a comparação. Se for verdadeiro, ele executa o que tem aqui e ignora o else. Se nenhuma for verdadeira, ele vai executar automaticamente o else. Então, aqui, echo, vou colocar um eco aqui, né? E aqui eu vou dar, vamos colocar aqui false, por exemplo, false, ok? Então aqui que ele vai ter que me exibir um falso. Então, aí, ó, false, ok? Porque nenhuma das estruturas é verdadeira. Caso a primeira estrutura fosse verdadeira, ó, colocar um sinal de menos, ok? De menos, desculpa, de menor. Então, teste é menor do que 10? Sim, teste é 2, é menor do que 10. Então, ele vai exibir o maior e ignorar as outras estruturas, porque a primeira já é verdadeira, então ele não precisa automaticamente executar as outras estruturas nossas. Só vai atualizar. Aí, ó, maior. Ok? Então, é assim que funciona o if. Tá? Ele existe um momento de comparação. Tá? Se for falso, ele cai no else if, faz uma nova comparação. Se for verdadeiro, ele executa. Se não for falso, cai no else e executa automaticamente o else. Ok? Então, else é se nenhuma for verdadeira, cai no else. Beleza? Daí o if aqui, ó, quando eu tenho somente, por exemplo, aqui eu só tenho um eco maior. Ok? Eu só tenho uma linha para ser executada logo após o meu if. Então, se eu tirar aqui, ó, o chave, ó, se eu fizer isso aqui, ó, estou tirando a chave de todos eles, ó. Então, o que eu fiz? Eu tirei a chave dos elementos. Isso funciona? Isso pode? Pode, ó, maior, ok? O que acontece quando você tira a chave? Quando você tira a chave do elemento if, aqui do elemento de comparação if, tá? Ele automaticamente executa a linha de baixo. Então, ele vai fazer a comparação. Se for verdadeira, executa a linha de baixo. Ok? Vamos colocar aqui como falso. E aqui ó, como verdadeira. Menor ou igual a 10. Então, o teste 2 é menor ou igual a 10. Ele não é maior, né? Então, é maior ou igual a 10. Ele não é maior, mas ele é igual. Então, aqui vai executar menor. Ok? Só vai atualizar. Então, tá maior. Aí é menor. Ok? Então é assim, quando você tem uma linha, né, de if, de comparação, de else if else, ou só de if, não tem importância, e você só tem uma linha abaixo a ser executada, não é obrigatório colocar a chave. Mas se eu tiver mais de uma linha, ó, echo, vou colocar aqui Carlos, ok? Essa linha aqui vai ser automaticamente executada, ele já começa a dar erro aqui, tá vendo? Por quê? Porque está fora de chave. Ele precisa de mais uma chave para começar a reconhecer esse elemento para que o else if comece a existir. Olha, tá vendo que ele começa a dar um erro? Que na senha está errada. Ó, então vamos atualizar isso para você ver. Vou deixar aqui os errinhos mesmo. Ó, tá? Deu lá que a sintaxe, né, de erro, né, do else if. Ok? Beleza, e realmente está com erro. Porque se eu tenho mais de uma linha, é obrigatório colocar a chave. Agora sim, ó. Eu sou obrigado a colocar a chave. Ele só tem uma linha, não é obrigado a colocar a chave. Se tiver mais de uma linha, é obrigatório vocês usar a chave. Por causa disso, pessoal, nós sempre vamos usar, nem que seja uma linha. Vamos abrir e fechar a chave para nós acostumar a abrir e fechar a chave e nunca esquecer aberta. Caso eu precise adicionar mais elementos, a chave já está aberta, basta vir e adicionar. Beleza? Outra coisa também, existe aqui no PHP um if especial aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o echo br, ok? Vou colocar um echo br. E esse if que é muito usado quando eu quero fazer uma comparação, tá? Um else, um if, e quero imprimir tudo numa linha só. Então, eu quero imprimir
mas eu quero antes fazer uma comparação de else e if. Ok? Então, ó, você quer fazer um if e um else sem o else e if, ok? Então, você quer fazer um if e um else e imprimir tudo numa linha só. Então, esse cara aqui é muito legal. Então, nós fazemos assim, ó, echo, ok? Então, o que, que eu vou imprimir? Vou fazer assim, ó, a estrutura dele é assim, vou fazer a estrutura primeiro. Essa é a estrutura dele. Comparação, o parênteses aqui é de comparação, ok? Desculpe, pessoal, eu tô com a fonte muito pequena ainda na aula, né? Eu esqueci de aumentar a fonte para vocês. Tá. Desculpa aí, então. Ok, agora sim. Então, ó, eu tô aqui tem uma chave, tá? É um parênteses, desculpa, aqui tem um parênteses, que é onde vai se colocar a comparação. Aqui eu tenho a interrogação, então, ok? Que é se o elemento for verdadeiro. E aqui eu tenho dois pontos se o elemento for falso. Como é que funciona isso? Vamos fazer aqui para ficar mais visível. Então, assim, ó, teste. Se teste for maior do que zero, daí eu coloco aqui, ó, o interrogação, ok? E vou colocar aqui, entre chave, web design. Se ele, daí depois aqui dos dois pontos, eu vou colocar aqui webmaster, ok? Se essa condição que está aqui entre o parênteses for verdadeira, ele executa o que vem logo após o interrogação. Então ele executa o web design. Se essa condição que está aqui entre o parênteses for falsa, ele ignora o que vem depois da interrogação e executa o que vem depois dos dois pontos. Ok? Então é se verdadeiro é esse, se não é esse. Beleza? Vamos testar? Então minha condição é verdadeira e tem que exibir o web design. Então vou testar. Aí, ó, web design. Ele está escrito errado, né? Só para variar. Se for falso, eu vou colocar aqui se ele é menor do que zero. Tá? Se for falso, ele executa o webmaster. Então vamos testar aqui. Aí, ó, o webmaster. Ok? Então esse é um if especial de programação que tem somente de uma linha quando eu preciso comparar dois elementos e já imprimir. Beleza, pessoal? Então a estrutura if é isso, ok? Não tem nenhum segredo aí nessa estrutura, é muito simples mesmo, realmente. Daí vamos usar muito ela aí nas nossas programações em PHP, ok? Então ficamos por aqui, a próxima aula começamos com o nosso switch.